Olá, estudantes. Vamos dar início agora à nossa aula 4 do nosso curso de pré-cinemática. Vamos lá? Nesta aula, iremos iniciar o estudo da trigonometria no triângulo retângulo. Já passamos da aula 1 até a 3. Espero que estejam entendendo bem e gostando. Vamos lá? Como é que nós vamos enxergar essa geometria? Como é que eu enxergo um triângulo em um problema? Veja bem. Suponha que eu tenho um problema com forças, com distâncias, e que a figura não esteja montada. Você tem que pegar partes da figura, transportar, mantendo o mesmo ângulo, o mesmo tamanho, e construir o triângulo. Vamos supor, por exemplo, que quando você puxe uma certa medida, a medida venha na horizontal aqui, ó, mais ou menos assim. E uma outra etapa do problema que você transporta, ela dê um encaixe neste ponto. Quando você fecha aqui o triângulo, aparece um triângulo retângulo que não é da forma que está aqui representado, mas você observa o ângulo de 90 graus. Então, quando eu observo o ângulo de 90 graus, em qualquer posição, não precisa ser assim na horizontal, como está esse nosso problema, mas eu tenho que fechar os três lados para poder ser um triângulo e observar aqui, ó, um ângulo de 90 graus em qualquer posição. Eu tenho que observar esse ângulo de 90 graus. Feito isso, nós vamos ver o seguinte: se aqui em A tivesse um olho, este olho estava olhando para onde? Estava olhando aqui para frente, ó. Suponha que aqui é um olho. A pessoa está aqui, você estaria olhando para frente. Para onde este ângulo olha é o lado oposto ao ângulo. Então, a medida A é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. A medida C é o lado oposto ao ângulo alfa. A medida B é o lado oposto ao ângulo que se encontra aqui em B. Ok? Então, oposto é aquilo que está à minha frente. Feito isso, nós podemos representar por letras como foi feito aqui no problema. Encontra o lado oposto e coloca A, B e C. Ou qualquer letra, X, Y, Z, o que você desejar. Vou fazer aqui nesse meu, ó, vou dizer que aqui é X, aqui é Y e aqui é Z. Encontrei os lados. Já de imediato, a primeira relação e uma das mais importantes que nós temos é o Teorema de Pitágoras. Você terá que o maior lado ao quadrado, que nós chamamos de hipotenusa, no nosso caso ali x ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, de y ao quadrado mais z ao quadrado. Se for as medidas a, b e c, fica a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Identifiquei esse meu triângulo retângulo e consegui enxergar as medidas onde eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras. Ótimo. Feito isso, como é que nós podemos entender a medida de seno, a medida do cosseno e a medida da tangente de um dado ângulo? Nós precisamos compreender, olha, essas relações aqui. O que seria o seno de um ângulo? Seria o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ricardo, quem é o cateto oposto? É aquele lado que o ângulo olha. Se eu estou olhando o seno de alfa, a alfa está olhando para onde? Olhando para o lado C. Então, o cateto oposto é C. E a hipotenusa é o maior lado, que é o valor de A. Feito isso, encontrei quem é o seno do ângulo alfa. Tranquilo? E quem seria o cosseno? Seria aquele lado que está
juntinho ao ângulo adjacente. Adjacente quer dizer junto. Então, o lado que é junto do ângulo é esse lado B aqui, olha. É esse lado que é junto do ângulo B, dividido pelo maior lado, que é a hipotenusa. Então, cosseno de um ângulo alfa é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá? O maior lado. E quem seria a minha última relação da tangente daquele ângulo alfa? A tangente pode ser interpretada como sendo tangente do ângulo, cateto oposto sobre cateto adjacente, ou simplesmente seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Opa, quem é o seno de alfa? Seno de alfa é C sobre A. É C sobre A. Quem é o cosseno de alfa? É B sobre A. Quando nós formos fazer essa divisão, quem é a tangente? Ela vai ser divisão de fração. Olha, a matemática mais uma vez aqui cobrando a lembrança da gente, olha. C sobre A, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, que é A sobre B. O numerador é igual ao denominador e não é zero, eu posso simplificar. Sobrando quem no numerador? C está aqui, ó. Sobrando quem no denominador? B está aqui. Então, eu posso interpretar, dependendo do problema, que a tangente é simplesmente seno sobre cosseno ou C sobre B, que é o cateto oposto ao ângulo dado, dividido pelo cateto adjacente. Só isso resolve uma quantidade imensa de questões. Vamos ver um modelo, um tipo de questão para aplicarmos esse conceito. Já já. Vamos ver agora uns ângulos fundamentais que a gente pode usar nos problemas. Veja, o ângulo alfa, ele pode ser representado por um certo valor. No caso aqui, nós temos os principais 30, 45 e 60. É a tabela mais famosa que a gente encontra e às vezes existem algumas dicas boas para a gente decorar. Só a sequência de 30, 45 e 60. A dica seria: você escreve as sequências dos números 1, 2 e 3. Depois você extrai a raiz de cada um. Raiz de 1 é 1 mesmo. Raiz de 2 fica, raiz de 3 fica. E pega todos eles e divide por 2. Achei a primeira sequência. Se eu fiz isso nessa linha de cima, eu vou fazer a mesma coisa na linha de baixo, só que escrevendo da direita para a esquerda. 1, 2, 3. Extrai a raiz de todos, só que a raiz de 1 é 1, e divide todos por 2. Tá aí os valores de seno e cosseno, né? Valores de seno e cosseno dos ângulos 30, 45 e 60. Ah, Ricardo, e a tangente? Você não falou nada da tangente? Falei sim. O que é a tangente? A divisão do seno pelo cosseno. Então, se eu pego esta fração e divido por esta, eu obtenho justamente essa. Aqui é a mesma coisa. Um número dividido pelo mesmo número é 1. E aqui, essa divisão também obtemos aqui raiz de 3. Ah, mas a nossa tabela é um pouquinho mais completa, digamos assim. E aí nós temos ângulo 0 e ângulo 90. Aí a gente pode entender assim, olha, começa a contar do 0, então 0, 1. Depois eu inverto, 1, 0. O seno do ângulo 0 é 0 porque para o ângulo ser 0, se nós olharmos para esse triângulo aqui, olha, vou voltar aqui um pouquinho. Se eu tenho esse meu triângulo, que esse ângulo aqui não é 0, à medida que eu vou diminuindo este ângulo, diminuindo o ângulo, eu vou praticamente ficando sem cateto oposto. Então, quando o ângulo for exatamente 0,
O cateto oposto é exatamente zero. E zero dividido por qualquer número que não seja zero vai dar zero. Por isso que o seno de zero aqui é zero, ok? Mas neste momento a tabela está sendo apresentada mais para que a gente consulte esses valores, tá? Eu dei uma adiantada de como chegar nos resultados, mas inicialmente eu quero que a gente saiba consultar a tabela e tire os dados para usar nos problemas. E agora sim, vamos resolver um problema. Um atleta treinando para a corrida de São Silvestre faz uma série de percursos retilíneos, conforme descrito a seguir: 8 quilômetros para leste, 3 para norte e 4 para oeste. Então, já de imediato, o que é que eu vou pensar aqui? Olha, eu tenho que saber aquela configuração de quem é norte, sul e leste, oeste, a mais simples de todas. A gente geralmente diz assim, ó, para cima é norte e para baixo é sul. Colocando como referencial você em pé, para cima é norte, para baixo é sul. A sua direita é leste, a sua esquerda é oeste. Então, quando a questão falou que o atleta andou 8 quilômetros para leste, quer dizer que você vai botar uma seta grande aqui, olha, com 8 quilômetros no sentido leste. Aqui estou eu, a minha direita é o leste. Então, andei 8 quilômetros para leste. Em seguida, a pessoa não está mais lá no centro, já veio para cá. Então, estando aqui, ela vai 3 quilômetros para o norte. Norte, no nosso desenho, é para cima. Então, nós temos aqui, ó, 3 quilômetros para norte. E finaliza com 4 quilômetros para oeste. Então, quando ele está aqui, ele sobe 3 e anda 4. Então, tem um desenho, uma configuração que é essa daqui de baixo, tá? Partindo daqui e chegando aqui. Aí ele pergunta na letra A distância total que o atleta percorreu. A distância total é simplesmente somar 8 com 3 e 4 quilômetros. Apenas isso. Uma simples soma. E aí a distância total, que eu posso escrever assim como dt, distância total, é 8 mais 3 mais 4. Como todas as unidades são iguais, né? Todas as unidades têm aqui a medida quilômetro, você pode simplesmente somar. Então, essa distância total fica como 8 mais 3 dá 11, 11 mais 4 dá 15 quilômetros. E está resolvido o que foi perguntado na letra A. E o que é que ele pergunta aqui na letra B? A distância entre a posição inicial e a posição final. Opa, a distância entre a posição inicial e a final é essa setinha aqui, olha. Vamos fazer um pouco maior aqui. Veja, como é que a gente faz? Ele andou 8 quilômetros neste sentido, leste, subiu 3, que foi o sentido norte, e voltou 4, que foi no sentido oeste, tá? Eu quero a união do ponto de partida ao ponto de chegada. Esta medida aqui é o que ele deseja. Isso vai aparecer muitas vezes na física, falando de deslocamento, de vetor resultante, velocidade relativa, muita coisa, tá? Por isso que a gente está fazendo esse tipo de problema, é bem útil. A gente vai pensar assim, olha, eu vou tentar enxergar um triângulo retângulo aqui. Opa, acho que eu já estou vendo. Olhando apenas a vertical, ele subiu 3 quilômetros. Olhando a horizontal, ele foi para leste 8 e depois 4 para oeste. Traduzindo,
Ele foi para um lado 8, para o outro 4. Então, na diferença entre essas duas medidas, eu encontro aqui 4 quilômetros. E ele quer justamente aquela medida que sobrou aqui, ó, essa distância aqui. Rapaz, será que vocês estão enxergando o que eu estou enxergando aqui? Aquele triângulo retângulo que a gente falou, onde diz que o maior lado ao quadrado, que é a hipotenusa, é a soma dos quadrados dos catetos. Acho que deu para a gente entender, né? D ao quadrado é igual a 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Essa soma dá 25. Qual o número que é elevado ao quadrado dá 25? D é igual a mais ou menos a raiz de 25. D, né? Eu estou estudando os números que elevados ao quadrado vai dar 25. Então, elevado ao quadrado eu tenho tanto resposta positiva como negativa. Então, é mais ou menos 5 quilômetros. Mas, Ricardo, no nosso problema, nas nossas medidas, tem valores negativos? Não. Então, a gente vai ficar, por conveniência do problema, com só a resposta positiva, 5 quilômetros. E finalizamos esse problema aplicando o conceito da geometria do triângulo retângulo. Vamos ver um segundo problema para ver se a gente consegue aplicar o que foi estudado. Vamos lá. Considere uma bola de futebol. Olha aí, quem gosta de futebol. A bola está aqui, olha. Aqui está a bola. Descrevendo uma trajetória parabólica. Quando a pessoa chuta, a bola sai nesta configuração, mas depois que se chuta, que ela saiu aqui com esta velocidade, ela forma uma parábola, né? Uma trajetória parabólica. Num dado instante, a velocidade da bola tem uma componente horizontal Vx, que é a velocidade da bola na direção horizontal, na direção x, quando nós colocamos um eixo de referência, né, um eixo de orientação, aí a gente costuma colocar os eixos da matemática, x e y. Então, aquela velocidade que está na mesma direção de x é chamada de Vx. E aquela velocidade que está na direção de y, nós vamos chamar de Vy. Pronto, perfeito. São dados a velocidade 20. Então, esta velocidade aqui do chute é 20 km por hora. E é dado Vx, que é a componente desta velocidade, a parte dessa velocidade da horizontal, que é 12 km por hora. Ele quer que você calcule Vy, seno, cosseno e a tangente de cada ângulo. Dos ângulos fornecidos aqui, que é o ângulo alfa, aqui em cima, e o ângulo θ aqui embaixo. Aí você vai fazer o seguinte: se você transportar este Vy para cá, ó, eu acho que já forma um triângulo. Vamos ver. Eu deixo o Vx onde está, deixo o V onde está e transporto o Vy para este lado de cá, ó. Olha o que apareceu. Vx aqui, Vy aqui e V aqui, formando o meu triângulo retângulo. Maravilha! Toda vez que consigo formar um triângulo retângulo, eu posso aplicar os meus conhecimentos de geometria básica. Quando eu transporto este Vy para cá, o triângulo formado ficou com este ângulo que nós chamamos de θ, ok? Se nós transportarmos Vx para cima, sem mexer em Vy, ó, Vy está aqui no lugar dele, ninguém toca nele. V está aqui inclinado, ninguém toca em V.
E eu vou pegar o Vx de baixo e vou transportar aqui para cima, ó. Fechou. Fechou meu triângulo aparecendo 90 graus em cima. Só que o ângulo aqui destacado é alfa. Com esses triângulos eu posso calcular seno, cosseno, tangente, tranquilo, do jeito que eu quiser, tá? Primeiro, como é que eu calculo Vx? Se eu tenho um triângulo com 3 lados e desses 3 lados eu só conheço o valor de 2. O que sobra, nós podemos usar o quê? O teorema de Pitágoras. E aí a gente usa, vou pegar aqui a página, a próxima página para fazermos o cálculo. Vamos lembrar aqui, olha, Vx é 12 e V é 20. Então vamos lá. Aplicando o teorema de Pitágoras, diz que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa é 20. Um cateto é 12. Quem é o outro cateto? Vou encontrar resolvendo este teorema de Pitágoras. Gente, a partir daqui tem muitos caminhos que a gente pode seguir. Qual é o caminho que todo mundo vai pensar? 20 ao quadrado é 20 vezes 20, 400. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, 144. Vou achar VY. Passa 144 subtraindo, ele dá 256. É isso? 144 para 400 dá 256. Logo, VY vai dar uma raiz, estudando valores positivos e negativos. A gente vai ficar só com positivo, vai ser a raiz de 256. E extraindo essa raiz, encontraremos o valor 16 quilômetros por hora. Este é o jeito mais tradicional, digamos assim. E na nossa pré-cinemática, nós vamos fazer desta forma. Na cinemática e em tudo que vem na frente, nós vamos ver maneiras diferentes, né, aprendermos formas diferentes de resolver esse tipo de problema. Porque quando eu passo esse 12 ao quadrado para esse lado de cá, ó, para esse lado da equação, eu fico com a diferença de 2 quadrados. Existe um mecanismo de resolver isso bem rápido e a gente pode aplicar. Fora outras técnicas que se chama família dos triângulos pitagóricos. Mas aguardem, isso são cenas dos próximos capítulos. Depois a gente vê essas outras maneiras de resolver, tá? Então, resolvido o que foi pedido na letra A. O que é que agora é pedido na letra B? Seno, cosseno e tangente dos ângulos θ e alfa. Então, seno de alfa, cosseno de alfa, seno de θ, cosseno de θ. E depois tangente de alfa e finalizando com tangente de θ. Para calcularmos cada um, eu tenho que olhar para aquele triângulo que a gente construiu. Olhando primeiro para alfa, olha aqui o triângulo. O triângulo que ficou alfa dentro, alfa. Quem é o lado oposto a alfa? Alfa está olhando para quem? Vx. Então, oposto é seno. Aí você faz cateto oposto sobre hipotenusa. É o seno. Ah, e o cosseno? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vindo aqui para baixo, e quem é a tangente? Vx sobre Vy, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Já montei tudo que eu preciso de alfa. E de θ agora? Θ, gente, vou dar uma dica aqui. O cosseno de alfa não foi essa expressão, ele vai ser igual ao seno de θ, ó, Vy sobre V.
O seno de alfa não foi esse? Vai ser o cosseno de θ aqui, ó. Vx sobre V. E é, Ricardo? É, olha para a figura. A figura que tem θ. Quem é que é oposto a θ, ó? Vy. Quem é que é adjacente? Vx. Então dá justamente o inverso do que aconteceu com alfa. Por que isso? Porque isso sempre vai acontecer quando os dois ângulos juntos dão 90 graus. E na nossa figura aqui, ó, eu vejo que os dois ângulos juntos dá 90 graus. Toda vez que isso acontece, o seno de um é igual ao cosseno do outro e vice-versa, tá? E a tangente, óbvio que vai dar o inverso do que deu a tangente de alfa. Quem é a tangente de alfa? Vx sobre Vy. Então, quem é a tangente de θ? Vy sobre Vx. Justamente o oposto. E agora é só dividir com os valores que nós temos. E aí encontramos os senos, cossenos e tangentes. Ah, Ricardo, é muito cálculo. Calma, nós estamos mostrando um problema com todas as possibilidades que pode ser perguntado. Normalmente fazemos um ou dois cálculos desse apenas, tá? Então aqui, ó, quem é o seno de alfa? Vx, que é 12, dividido por V, que é 20. Simplificando por 2, ó, dá 6 e por 2 dá 10. Então, seno de alfa é 0,6. E o cosseno é 16 por 20. Estou pegando os valores que eu encontrei junto com vocês agora. Novamente, simplifica por 2, dá 8 sobre 10, 0,8. E seno e cosseno vai dar o oposto, justamente o que a gente disse, ó. 16 por 20 dá o mesmo valor, 0,8. 12 por 20 vai dar o mesmo valor de antes, 0,6. E quem é a tangente? Vx sobre Vy. Vx é 12, Vy é 16. Simplificando aqui, ó, dá para simplificar por quanto? Ó, se eu dividir aqui em cima por 4, 12 por 4 dá 3. 16 por 4 dá 4. 3 dividido por 4 dá 0,75. Ou nem precisava dividir, tá? Pode deixar assim a fração, não tem problema. Aqui embaixo dá o oposto, 16 sobre 12. Simplificando, vai dar 4 terços. Que você pode deixar assim ou dividir, dando 1, uma coisinha, tá? Então veja bem, pessoal. Aplicamos nesses dois problemas a ideia do teorema de Pitágoras, olhando o triângulo, formando a figura e as condições de seno, cosseno e tangente. Seno, oposto sobre hipotenusa. Cosseno, adjacente sobre hipotenusa. E tangente, oposto sobre adjacente ou seno dividido por cosseno. Tangente, seno dividido por cosseno. Então foi isso que nós acabamos de ver nessa nossa aula 4, as relações básicas que a geometria nos traz e que ajudam muito, muito na solução dos problemas e em vários modelos de problemas que aparecem tanto na física como na matemática. Então, espero ter colaborado com vocês nessa aula 4. Em breve, nós colocaremos lá para vocês uma lista com todos os conteúdos estudados para fazermos uma revisão. Ok? Forte abraço, pessoal, e até a aula 5.